Oi, Mari. Já me fala, meu microfone tá bom? A altura tá boa? Legal. Boa noite para todo mundo que está chegando. Estou liberando todo mundo para entrar aqui na sala. Sejam todas Oi, Mi, muito boa noite. Boa noite a bem-vindas. todas. Boa noite, Cá. Vocês vão ligar essa tela aí, né? Vocês não vão me deixar falando sozinha aqui, não, né? Boa noite, boa noite, boa noite, Cá. Boa noite todo mundo que está chegando. Estou aqui liberando a sala para todo mundo. A gente vai esperar uns 2 minutinhos, mas eu vou ser muito fiel a quem foi fiel comigo e estava aqui no horário certinho combinado. Então, vou esperar 2 minutinhos e a gente já começa, tá? Então, levanta, pega uma água ou pega um chazinho, ó lá, já tô no meu chazinho. Pega caneta, pega um papel, que eu acho que vocês vão aprender bastante coisa. Então, quem gosta de anotar, pega aí um papel, uma caneta. E nós vamos esperar nossas colegas 2 minutinhos e entrando. E eu já vou começar, tá? Som, tá tudo ok? Quem não quiser falar, pode escrever aí no chat, tá? Sejam todas muito bem-vindas. Esperando a turma entrar para a gente começar. Mais um minutinho aqui, ó. Ai, deixa eu compartilhar, que tem gente entrando aqui. Dá tempo de chamar, se vocês quiserem enviar o convite para alguém, pode enviar, tá? Só copiar e colar, pode convidar quem vocês quiserem, quem vocês acham que precisa estar aqui. Chegando gente. Boa noite para todo mundo que está entrando, todo mundo que está chegando. Muito bem, muito bem, muito bem. Acho que a gente pode começar. Carla, você vai conseguir ficar até o final? Mi, eu acredito que sim. Eu acho que eu vou te colocar de anfitriã para você ir liberando a galera que for entrando. Pode ser?
Pode. Então, vamos lá. Tem gente entrando, peraí. Boa noite, Má. A aula vai ficar gravada, gente. Eu estou gravando, inclusive, a aula. Estou com as 3 crianças, te entendo, Flávia. Eu estou gravando a aula, então essa aula ela vai ficar disponível para a turma do Clube de Leitura. Cadê a turma do Clube de Leitura? Dá sinal de luz aí, manda um coraçãozinho, reage com coração. E também vai ficar gravado para quem está fazendo o start. Então, para quem está fazendo o start, já fez a inscrição, já está lá no Hotmart, na hora que terminou a aula, eu já subo lá e quem não conseguir ficar até o final, depois vai conseguir acessar esse conteúdo, sim. Eu consigo colocar nessas 2 plataformas, tá? Cá, então eu vou te tornar anfitriã. Tá. E você vai liberando a galera aí, tá bom? Combinado, Mi. Acho que não corta. Desejo de alterar anfitrião para Carla, sim. Ai, não. Eu preciso... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar agora minha tela. Ai, 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 ai. Gente, sejam todas muito bem-vindas. Estou muito feliz de estar aqui, conversando, batendo papo sobre algo que eu amo falar, vivo falando sobre, fico catequizando todo mundo sobre esse assunto. Vocês fiquem à vontade para perguntar, para entender, querer entender como que é. No começo é um pouquinho mais de conteúdo e no final eu vou ali muito mais para a prática, vou deixar tudo isso muito mais dinâmico, talvez seja nessa hora que vocês sintam mais vontade de perguntar, então vocês podem pegar e levantar a mãozinha aqui, vai perguntando, qualquer coisa, Carla, se eu estiver muito acelerada, você liga o microfone e fala, Mi, fulana de tal quer perguntar, me ajuda aí. Tá, pode deixar, Mi, Porque te senão ajudo. eu entro no raciocínio aqui do bate-papo e só vou acelerando. Então, você me dá um help aí. Pode Eu deixar. vou compartilhar, então, a tela. Espera aí. O anfitrião desativou o compartilhamento de tela. Me volta como anfitrião, por favor, primeiro. Vai lá no meu nomezinho. Deixa eu ver, eu acho que eu consigo. Recuperar anfitrião. Já recuperei. Já? Já. Tá. Olha lá, entraram mais 2 pessoas. Então, eu vou compartilhar a tela. Tá aqui, vocês estão conseguindo ver a tela? Sim. Sim. Isso mesmo. Ó, vou agora tornar você... Então, tá. Vamos começar, então? Fala aí, vocês estão enxergando a minha tela? Agora tá em você. Tá em mim? Sim. Não tá na minha tela? Não, Não, amiga, tá a fotinha de todo mundo, assim, né? Como tela principal. É. Então, eu vou ter que ser anfitriã, não vai ter jeito. Recuperar anfitrião. Eu vou recuperar e qualquer coisa daqui 2 minutinhos eu dou um intervalinho e volto. E para ver se alguém entrou, tá? Agora vamos lá. Compartilhar tela. E agora? Agora sim. Agora sim. Então eu vou ter que ser anfitriã. Tudo É. bem, tá tudo bem. É muita coisa para eu administrar, mas tá maravilhoso. Sejam todas muito bem-vindas. Eu estou muito feliz da gente estar aqui, tá batendo esse papo. Então vai lá, corre pegar uma água, pegar um chazinho, pegar uma caneta, um papel. Estejam à vontade para perguntar. Quem tem vergonha de abrir o microfone,
pode mandar aqui no chat, vou pedir ajuda das universitárias para ir acompanhando isso, por favor, meninas. Vão me mandando. Quem quiser abrir o microfone, só levantar a mãozinha e abrir que a gente vai batendo papo. E é exatamente isso, gente. Eu não quero ficar aqui numa posição de dar aula, de ser a dona da verdade e saber tudo, não. Hoje eu vou fazer um bate-papo com vocês sobre esse tema, que eu acho que é o primeiro tema que a gente tem que saber sobre saúde, para depois conseguir ir atrás de organizar outras coisas, sabe? Então, nós vamos falar hoje sobre ciclo circadiano, e como que a nossa rotina afeta os nossos resultados, e como que esse ciclo circadiano impacta na nossa vida e na nossa saúde. Todo mundo comigo? Tá tudo aí? Tudo ok? Então, vamos lá, bora lá. Segura o cinto de segurança. E o que é o ciclo circadiano, né? Ele é o estudo sobre os nossos ritmos biológicos de todos os seres vivos. Eu gosto muito de falar que o ciclo circadiano ele é um reloginho interno que nós temos, é como se fosse um reloginho, porque a cada momento do dia e da noite, o nosso organismo ele está exercendo alguma função. E essa função está alinhada muito com a atividade do sol, enquanto ele está exposto e enquanto ele está escondidinho ali. Entende? Então, para cada momento do dia, para cada hora do dia, o nosso organismo ele secreta determinados hormônios, ele exerce determinadas funções. E, então, tem hora para tudo, pasme, porque a gente imagina que, não tem hora para as coisas. Não, tem hora sim, tem hora para dormir, tem hora para acordar, tem hora para a gente se alimentar, tem hora para o intestino funcionar, tem hora que a gente deve focar em relaxar, tem hora que é melhor para a gente aprender, entende? Então, tem hora para tudo, sim. E a cronobiologia é o estudo justamente desses ciclos. E como que aconteceu? Quando que aconteceram os primeiros estudos? O primeiro estudo, ele é da data de 1729, com Jean-Jacques, e ele começou esse estudo depois que ele observou que algumas flores, na hora que o sol aparecia, elas se abriam. Elas até acompanhavam o sol ao longo do dia, e na hora que o sol ia embora, elas se fechavam. Ele falou assim, então, essas flores, essas plantas, elas têm uma atividade de acordo com a luz solar. Então, elas, durante o dia, têm essa função, exercem essa função, e na hora que escurece, são outras funções. Como que é isso? E ele pensou, será que isso também acontece com os seres humanos? Será que os animais e os seres humanos também têm esse ciclo? E a partir daí, começaram os estudos relacionados com o ciclo circadiano. Até que, há alguns anos, nós tivemos uma premiação, um prêmio Nobel, justamente sobre esse estudo, sobre a cronobiologia. Nós temos 3 cientistas que receberam o prêmio Nobel pelo estudo sobre o ciclo circadiano. Deixa eu só ver aqui, então, ver se tem alguém. Não. Querendo entrar, não tem. Então, gente, o ciclo circadiano é esse reloginho que nós temos e que funciona de acordo com a atividade solar, com a exposição ou com a hora que esse sol não está exposto. E o que é o jet lag social, né? O jet lag social, nós chamamos de jet lag social, é justamente esse desajuste entre o relógio biológico e a sua rotina. É o fato de você ter uma rotina que vai contra o seu relógio biológico. E muitas vezes as pessoas ficam falando assim, eu sou uma pessoa muito noturna, não, eu sou mais diurna. E o fato é que nós podemos até ter diferença de uma pessoa para outra, mas isso não vai mudar muito. Sabe aquele negócio de, à noite eu rendo mais? É conversa, você não rende mais. Entende? Você pode ter essa sensação de maneira crônica ao longo da vida, isso pode te trazer prejuízos, sim, a gente vai falar muito disso. E dentro desses estudos, tudo que aconteceu, também tem daí a cronopatologia. O que se observou? Que tem algumas patologias que tem um momento certo que normalmente
elas acontecem. Por exemplo, um que super se manifesta é a rinite. A rinite, quem tem rinite, quando a rinite está atacada, a pessoa percebe que é logo que ela acorda. Então, é naquelas primeiras horas do dia que ela fica muito atacada da rinite. Ao longo do dia, ela vai melhorando e no outro dia, logo ao acordar, acontece a mesma coisa. Para quem tem artrose, percebe que essas dores, elas ficam muito mais pontuais por volta das 6 horas da tarde. E tudo isso tem relação com como está essa bioquímica do corpo ali naquele horário. Pessoas que têm questões com a depressão, percebe que ela fica muito mais pontual à noite. Então, essa secreção de hormônios faz com que esse sintoma surja mais nesse horário da noite, né? Ali à noite. Gastrite, é muito comum a pessoa que tem problema de gastrite relatar a gastrite ali, ela já está até dormindo, entre 11 horas e 1 hora da manhã. Então, essa é a cronopatologia, até algumas doenças. A gente sabe também, por exemplo, que ataque cardíaco, uma pessoa cardíaca, normalmente, tem bastante relato na literatura falando que normalmente isso acontece no período da manhã, entende? Então, tudo, a nossa saúde, as patologias, existem estudos associando, relacionando muito a questão cronológica e esses sintomas e essas patologias. Então, vamos lá. Dormir e fazer as refeições em horários desordenados alteram o nosso ciclo circadiano, o nosso metabolismo, a nossa resposta inflamatória, prejudica fortemente nosso sistema imunológico. Então, a gente pegar e viver de uma maneira desordenada com esse nosso ciclo circadiano, vai gerando um processo inflamatório sistêmico no nosso corpo, vai gerando muito estresse, muita oxidação, estresse oxidativo nesse corpo. Esse corpo vai ficando um corpo altamente inflamado, entende? E ao longo da vida, de maneira crônica, isso vai desencadeando várias patologias, né? A gente sabe, por exemplo, que pessoas que não têm um sono adequado têm maior incidência a desenvolver demência ou Alzheimer, por exemplo, é um dos exemplos. A pessoa que não dorme bem, ela não dorme com horários regulares, né? Dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, ela fica muito mais predisposta a fazer armazenamento de gordura. Essa pessoa também, no dia seguinte, sente muito mais fome. O cortisol dela fica muito mais alto, muito mais alterado, né? Altera todo esse metabolismo. E isso interfere diretamente no sistema imunológico. Então, essa rotina, esses hábitos, eles estão intimamente relacionados com a nossa saúde, com o nosso peso, com o nosso humor, com todas as respostas que a gente tem ali na nossa saúde. E aí, gente, eu trouxe aqui, ó, um mapinha para a gente dar uma olhada nessas horas e o que acontece, né? O que acontece quando? Percebam, vamos começar lá por 6 horas da manhã. Então, 6 horas da manhã, né? O sol já começa a aparecer, então é o horário que a nossa pressão está mais elevada. Lembra que eu falei lá das questões quanto ao coração, que é muito comum as pessoas terem ataque cardíaco aqui? 7h30, a gente interrompe a secreção de melatonina, que é aquele hormônio do sono, o hormônio que faz a gente dormir bem, ter uma noite boa de sono. Vocês percebam que aqui, ó, 8h30, acontecem os movimentos de evacuação propícios. Então, uma pessoa que está com o ciclo circadiano dela regulado, tem esse intestino funcionante logo ao acordar. Porque na hora que você acorda, é a hora que você vai fazer a detoxificação do seu corpo. Na verdade, a primeira etapa de detoxificação do seu corpo, ele acontece na primeira hora do sono, que deveria ser entre 10 e 11 horas da noite. Nesse horário você já está dormindo e seu corpo começa a primeira etapa fazendo detoxificação. Depois ele vai para a etapa de reparo de neurônios e depois reparo celular. Então, o sono, ele tem
essa função no nosso organismo, de fazer com que a gente recupere de tudo que a gente viveu naquele dia. Então, ele vai fazer a limpeza, a faxina, e vai vir fazendo o reparo. Logo, se eu não tenho um sono adequado, se esse sono deixa a desejar, os meus processos de detoxificação estão comprometidos, reparo neural está comprometido, então é uma pessoa que vai ter um problema com memória, com foco, com concentração, entende? Toda a parte celular também é onde vão acontecendo as oxidações e a longo prazo a pessoa vai desenvolvendo muitas patologias, aí cada pessoa vai tendo um órgão gatilho que isso vai atingir, tá? Então, quando a pessoa tem um organismo que está funcionando bem, 8h30, logo ao acordar, se você percebe que a pessoa tem um bom hábito, tá fazendo aquela rotina dela, não fica quebrando essa rotina, não é cada dia dorme numa hora, acorda em uma hora, não, se ela mantém a rotina dela, o intestino dela também vai ser um reloginho, vai funcionar, e vai funcionar logo ao acordar. 10 horas da manhã é hora de alerta máximo. A gente sabe que esse horário aqui é um ótimo horário para estudar, para aprender. Então, quem estuda de manhã é um ótimo horário de aprendizado. Meio-dia, daí a gente sabe que a nossa capacidade gástrica é melhor e maior aqui. Então, faz todo sentido nesse horário a gente consumir as carnes vermelhas, os alimentos crus, salada crua, sementes, porque o nosso estômago tem uma capacidade maior aqui. Depois a gente vai 2h30 para melhores habilidades de parte de coordenação. Então, dependendo da sua atividade ou da atividade física que você vai fazer, aqui é uma boa hora para você desempenhar essa atividade. Tempo de reação mais rápido ali, 3h30. A partir das 4 horas, a gente já tem que adotar estratégias, um estilo de vida para baixar o cortisol. Porque lembra que o cortisol, lá ao acordar, ele está alto? Quando a gente acorda, nosso cortisol tem que estar alto. Quando o cortisol está alto, eu acordo com energia, com disposição, com vitalidade. Não acordo colocando soneca 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Quem aí se identifica com o modo soneca, vai me contando aí no chat. Então, significa que esse cortisol provavelmente está baixo de uma hora que ele tinha que estar alto. O cortisol é o hormônio que faz a gente despertar. Porém, todavia, entretanto, a partir das 4 horas da tarde, ele precisa começar a baixar. E à noite ele tem que estar baixíssimo. Porque se ele não está baixo, eu não consigo secretar melatonina, que é o hormônio que vai fazer com que eu entre no meu sono, tenha um sono de qualidade, entende? Então, tem hora para tudo, percebam vocês. 5 horas, melhor eficiência da circulação sanguínea, melhor força, então, dependendo do que você faz, dependendo do horário que você faz atividade, você vai funcionar melhor em determinados horários aqui, tá? 6h30, maior pressão sanguínea, maior temperatura corporal, 7 horas da noite, e olha lá, 9 horas, inicia a secreção de melatonina, e essa melatonina vai ser secretada se você tem uma boa rotina de sono, se você controlou seu estresse, controlou o cortisol, como eu acabei de falar. 10h30, gente, os movimentos de evacuação são suprimidos, porque o nosso cérebro está fazendo todos os processos de detoxificação, reparo neural, reparo celular. Então, percebam que aqui o nosso corpo não pode estar digerindo alimento. Essa janta não pode ser tarde, não pode ser uma janta pesada, entende? Se você vai ao banheiro depois das 10 horas da noite, o seu ciclo está totalmente invertido, totalmente irregular. Está uma baguncinha geral aí. Entende? Tá claro isso? E vamos lá. Então, quando é a hora certa para cada coisa? E aqui eu já vou entrando mais na parte prática. Quem quiser conversar comigo, perguntar, pode ir falando que eu estou aqui para a gente bater esse papo mesmo. Eu quis trazer toda essa informação de maneira bem tranquila, bem leve, não era para ficar um tema pesado e nada acadêmico. Aqui não vim falar hoje aqui para profissionais da área de saúde, vim falar com vocês mesmo sobre a vida de vocês e como que esse relógio interno funciona. Então, é muito interessante para a gente regular esse ciclo circadiano, a gente manter um padrão
do horário que a gente vai dormir e da hora que a gente vai acordar, sabe? Então, sempre manter isso igual. E o nosso corpo, gente, ele vai fazendo todas as adaptações e construindo dentro dessas adaptações os hábitos. Então, quando você tornar um hábito, o horário que você dorme, o horário que você acorda, quando você mantém um padrão e isso acontece todos os dias da mesma maneira, dificilmente você vai precisar de despertador, então vai te dar a hora que você tem que acordar, você vai acordar. Na hora de dormir, aconteça o que acontecer, você já vai estar muito sonolento e vai dormir. Já vai colocando esse corpo ali nesse piloto automático da hora de desligar, desconectar e dormir. Pensando na hora de dormir, é muito interessante, 10 horas a gente já está dormindo. Se 10 horas é muito cedo hoje para você, que seja no máximo, gente, 11 horas da noite. Se você tem o hábito de dormir muito tarde, começa gradualmente. Não começa, eu durmo meia-noite, 1 hora, e a partir de amanhã eu vou dormir 9 horas da noite. Vai ser muito difícil para você. Então, eu te aconselho a começar adiantando meia hora ou 1 hora. Na outra semana, antecipa mais um pouquinho desse horário, até você conseguir dormir nesse horário adequado. É claro que para ajustar a hora que você vai dormir, porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas relatam para mim, eu não consigo dormir. Mas a primeira coisa que precisa acontecer é você acordar mais cedo, entende? A partir do momento que você acordar mais cedo, movimentar seu corpo, à noite você vai ter sono, tá? E a gente pode falar mais sobre isso daí, se vocês tiverem mais perguntas. O intestino tem que funcionar ao acordar pelo menos, esse intestino pode funcionar uma média de 1, 2, até 3 vezes no dia. Depende do volume de refeições que você faz, do volume de comida e a quantidade de refeições que você faz no dia. Mas pode ter acontecer mais de uma vez, mas quando está tudo ok no ciclo circadiano, esse intestino vai funcionar e vai funcionar de manhã, tá? Qual é a melhor hora para treinar, Michele? Pensando em saúde, em controle de composição corporal, em ajudar o metabolismo, o melhor horário para treinar, quando a gente ativa o gene, o clock, inclusive o nome do gene é clock, gente. Então, pensando em manter saúde, manter percentual de gordura, composição corporal, é muito interessante treinar ao acordar, movimentar esse corpo ao acordar. Se você é uma pessoa que é muito ansiosa ou é uma pessoa que tem mais tendência a ter depressão, onde os hormônios agem de uma maneira mais no final do dia, talvez para você seja interessante você pegar e praticar uma atividade física mais no final do dia. Se você é uma pessoa muito agitada e precisa desligar, desconectar, não vai ser legal para você fazer atividade física no final do dia. A não ser que sejam atividades físicas que você controle mais respiração, que te traga mais relaxamento, daí vai ser uma atividade física interessante para você. Agora, uma atividade mais intensa, que vai te acelerar, você vai demorar muito mais para pegar no sono, tá? Principalmente se você fizer essa atividade física e depois for fazer uma refeição. Então, isso vai fazer com que você fique com mais dificuldade para pegar no sono, tá? Quantas refeições? Café da manhã nutritivo, mas aqui eu faço uma ressalva. O café da manhã, gente, ele é muito hábito. Então, tem pessoas que acordam com fome e precisam fazer o café da manhã. Tem pessoas que acordam sem fome e sempre imaginam, eu tenho que fazer, não tenho que fazer. O certo é a gente estar tão conectado com o nosso corpo e ter a percepção de quando de fato a gente tem fome e quando não tem fome, quando esse corpo está precisando receber nutrientes e quando ele está bem, tá? Se esse corpo está te mandando uma sinalização de que ele precisa comer, e daí você vai fazer esse café da manhã de uma melhor estrutura possível, tá? E eu até coloquei aqui, café da manhã nutritivo, porque é isso, pensar em um café da manhã que traga nutriente, que tenha frutas, que tenha um suco verde, que tenha uma boa proteína, que tenha um ovo ali de manhã, né? Um iogurte natural, com mel, com granolas,
fornecer nutriente para o corpo. Não existe café da manhã mais pobre em nutrientes no mundo do que pão com manteiga, leite com achocolatado. É um café da manhã que não vai fornecer muito nutriente para o seu corpo. E quando você não fornece nutriente para o seu corpo, ele fica sinalizando fome, porque é um mecanismo de defesa que ele tem. Para ele conseguir nutriente, ele vai sinalizar fome. Então, quanto mais refeição com calorias vazias a gente fizer, mais fome a gente vai ter e maior vai ser o nosso acionamento de reserva de gordura, mais a gente vai armazenar gordura no corpo, tá? Se vocês ficarem com dúvida quanto a isso, vocês vão me mandando mensagem aqui. Aí eu coloquei lá, volume gástrico, melhor no almoço. Então, dê preferências para as carnes vermelhas, para a salada cru na hora do almoço, porque a nossa capacidade gástrica é maior na hora do almoço. E o jantar mais leve. O jantar tem que ser alimentos cozidos, refogados, assado, carne branca. Entra aqui ovos na janta, os peixes, um frango, entende? Mas tudo muito mais leve. Sabe aquela história de preciso emagrecer, vou comer um saladão com uma carne vermelha, com bife, com iscas de carne vermelha? Essa não é a melhor opção para janta. E um monte de gente fez isso muito tempo, né? Não, aqui a digestão precisa ser leve, tranquila. Essa janta ela precisa acontecer preferencialmente 3 horas antes de você deitar. No máximo 2 horas antes. Essa história de comer, deitar e dormir vai atrapalhar a qualidade do seu sono. Por mais que você não sinta ali pontualmente, o seu sono está comprometido. Porque ao invés do seu corpo estar fazendo detoxicação, reparo neural, reparo celular, ele está digerindo o alimento, entende? Então, a gente precisa observar isso. As mais velhas, da minha época, vão lembrar que a nossa avó falava o quê? Café da manhã de rei, almoço de príncipe, janta de plebeu. Era isso daqui que elas queriam dizer. E já que eu estou falando das vós, eu peço para vocês fazerem uma reflexão. Que horas que a avó de vocês dormia e que horas a avó de vocês acordava? Vamos parar e pensar que algumas gerações atrás não tinha rádio, não tinha TV, não tinha nem luz elétrica. Então, eles eram muito solares. Eles acordavam 5 horas da manhã, faziam um super café da manhã, eles trabalhavam duro, parava só para o almoço, almoçavam e faziam a janta 5 horas da tarde. E como que era a saúde dessas pessoas? Como que era a composição corporal? Antigamente, se a gente parar e pensar, as pessoas dormiam, as pessoas morriam por vírus, por bactérias, por parasitoses, entende? A gente não ouvia as pessoas falarem que elas tinham cânceres, era muito raro. Alzheimer, demência, era muito difícil mesmo. E quando a gente pega as estatísticas hoje, a maioria das mortes das pessoas estão relacionadas com alimento, gente. A pessoa morre com problema cardíaco. Questões alimentares, de estilo de vida, por causa da rotina dela. A pessoa morre de diabetes. Questões alimentares, rotina, estilo de vida. A pessoa morre com problemas no rim. As pessoas estão tendo muito Alzheimer. O Alzheimer tem um monte de publicação. Dentro da nutrição, a gente já chama de diabetes tipo 3. É esse excesso de carboidrato, excesso de açúcar matando os neurônios, fazendo com que as pessoas tenham Alzheimer, Alzheimer jovem, Alzheimer precoce, entende? O açúcar, o carboidrato refinado, gerando todo esse processo inflamatório sistêmico, é uma morte lenta que vai acontecendo ali no organismo. Então, eu quero trazer bem essa reflexão, essa análise aí com vocês. Deixa eu ver se eu não deixei de colocar. E o cortisol e a melatonina aqui, que eu falei para vocês, né? Esse cortisol de manhã tem que estar alto, a partir das 4 horas da tarde tem que baixar e à noite tem que estar bem baixo. Tanto que quando a gente vai dosar o cortisol salivar, todo mundo pede cortisol, cortisol
7 horas da manhã, 4 horas da tarde e 11 horas da noite, para saber como que está o perfil desse cortisol. E é o melhor, é assim que a gente deve pedir, cortisol salivar, nesses 3 horários, para ter um parâmetro mesmo de como que está esse cortisol. E quando a gente fala, então, de ajustar esse ciclo circadiano, né? É justamente isso. Qual que é a primeira coisa que precisa ser ajustada? É a hora de acordar e a hora de dormir. Não adianta você querer ajustar a alimentação, colocar uma suplementação aqui, né? Não, vamos começar do básico. Que horas você dorme, que horas que você acorda? E vamos começar a ajustar e alinhar isso daqui. Vamos mudar esse daqui para o lado de lá. E agora, nós vamos muito para a parte prática aqui de todo esse conteúdo. Então, quando a gente fala da hora de dormir, as pessoas precisam aprender a fazer a higiene do sono. E o que é essa higiene do sono? É justamente a gente começar lá, ó, fazendo essa refeição 3 horas antes de deitar, pelo menos 2 horas, se 3 horas é muito difícil para você, pelo menos 2 horas. Não ingerir líquido junto com essas refeições, não ter essa alimentação pesada, não ter proteína, carne vermelha, não ter muitos alimentos crus aqui. É você mastigar muito bem os alimentos. A hora de dormir não é hora de estar metabolizando o alimento, fazendo o processo digestório. É hora de fazer outras funções. Pelo contrário, já chamo até aqui para outra reflexão. Você dá descanso para o seu corpo ou o seu corpo fica metabolizando alimento todo o dia, toda hora? Ai, a cada hora eu estou beliscando uma coisa. Então, assim, seu corpo não passa nem por todos os processos de digestão. Ele mal finalizou um processo, já começa o processo de digestão de outro alimento. Muitas vezes as pessoas ficam falando que o intestino delas não funciona muito bem e não para e percebe. E elas falam, ai, mas eu consumo fibra, eu treino, eu bebo água, eu faço tudo que está ao meu alcance para ter uma boa função intestinal. Mas não dão descanso para esse organismo, entende? Esse corpo está metabolizando alimento o dia todo. Então, a gente precisa pensar aí nessas estratégias, mastigar bem os alimentos. Prepare bem o ambiente, desligue os aparelhos eletrônicos, diminuam as luzes, né? Mantém música só se for uma música mais calma, uma música mais relaxante, esse ambiente mais escuro. A nossa melatonina ela é secretada à noite, porque a sinalização é de que o sol foi embora e então está na hora de secretar a melatonina. Mas o que a modernidade, o que a vida moderna fez com a gente? Ela trouxe isso, trouxe as telas, né? Trouxe lá, ó. Imagina a pessoa antes de dormir ficar lá, ó, com essa luz no nervo óptico dela diretamente. Isso aqui é a pior coisa que pode acontecer para quem quer dormir bem. Entende? Ah, eu vou ficar aqui até o sono vir. Ele não vai vir, gente. Então, desligar das telas, não ter luzes também no quarto, sabe? Não deixar aquela luzinha acesa, aquela luzinha que fica acesa, a luzinha do controle, a luzinha de um eletrônico, do ar-condicionado, né? Aquilo vai interferir. Não imagine você que é uma simples luz que não vai te atrapalhar, porque vai atrapalhar a qualidade do seu sono, sim. Sempre que possível, faça um chá com princípio ativo calmante, pode ser a camomila, folha de maracujá, mulungu, tá? Tem até o chá de valeriana, mas esse daí é mais aquele que vai fazer você ficar derrubada mesmo. Para quem precisa nesse começo de um apoio maior, a valeriana entra. Não sei se todo mundo vai dar conta, porque ele tem um cheiro muito forte. Se você quiser incluir 20 gotinhas de própolis nessa rotina da noite, o própolis é um grande aliado aí na secreção de melatonina, ele ajuda muito nessa secreção da melatonina. Você também pode utilizar dos recursos da aromaterapia, ligar um difusor, um aromatizador com umas gotinhas de óleo essencial de lavanda, ou pingar essas gotinhas de óleo essencial de lavanda ali no travesseiro, sabe? Sentir, inalar, porque a gente tem muita publicação científica falando dos benefícios da lavanda aí e no sono, na qualidade do sono. Também pode passar ali nas plantas do pé, umbigo, pulso, mas esse caso é mais interessante se você fizer um acompanhamento com uma aromaterapeuta, tá?
Eu gosto muito de fazer o exercício à noite de praticar gratidão. Escrever a quais motivos, 3 motivos a quais você é grato nesse dia, sabe? Ter uma visão positiva, independente de como foi seu dia. Sendo um dia ruim, péssimo, quando a gente para e pensa, a gente sempre tem o que ser grato. E quando a gente pratica esse exercício à noite, a gente muda muito a visão de como foi o dia. E isso traz mais calma para nossa mente, entende? Então pode ser um bom exercício aí, para quem fica com aquela mente acelerada aí à noite. Meditar, com certeza. Aí tem muitas publicações falando justamente. E para meditar, meditar não é fácil mesmo, você tem que exercitar, tem que praticar. Eu acho que a maneira mais fácil da gente começar a meditação é através de meditação guiada. Então, você pode usar um aplicativo, ou então colocar ali no YouTube, sabe? E logo depois desligar isso para entrar no seu eixo de sono. Aí, falando de suplementação, o magnésio, o tipo de magnésio inositol, é uma ótima opção para relaxar. O magnésio é um mineral que faz relaxamento, tanto neural quanto muscular. Então, para quem tem aquela excitação neural, pensamento acelerado, o magnésio inositol ajuda bastante à noite. E também para quem fica todo tenso, tensionado, também faz total diferença aí o magnésio inositol. Aí no mercado a gente tem alguns lojas de suplementação, a Carla tá aí, pode falar depois, tem magnésio inositol, tem da Equalive, tem da Now, tem o Blue Calm da Pura Vida, que tem o magnésio inositol com espirulina, um produto que eu gosto bastante também, quem me acompanha sabe e vê sempre eu utilizar. E daí a gente finaliza, então, ali as questões desse ritual noturno. Vamos falar, então, e do ritual da manhã, porque tem um ritual para desligar e tem um ritual para acordar. E os rituais, eles são muito interessantes, eles são muito bacanas, gente, porque eles fazem com que tudo aquilo se torne um hábito. E quando se torna um hábito, o meu corpo vai fazer com que ele entre no piloto automático, ele faça o que ele precisa fazer naquela hora. O que acontece? Quando a gente ajusta o nosso ciclo circadiano, a gente para de dar murro em ponta de faca. Muitas vezes a pessoa quer emagrecer e ela quer começar a fazer restrição alimentar, mas ela não dorme direito. Ela dorme cada hora em um horário, ela acorda cada dia em um horário, entende? E não entende que se ela não ajustar isso primeiro, ela não vai perder peso, porque tá uma baguncinha interna. E a gente precisa primeiro organizar a casa para depois as coisas caminharem. E daí eu falo que a gente pega o jacaré, sabe? Vem aquela onda e a gente embala nela e vai junto. Para de nadar contra a onda e fica tomando caldo e nada, 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 é difícil, difícil, difícil. De repente vem uma onda, te dá um caldo, você vai parar lá na praia de novo e tem que recomeçar tudo de novo. Quem conhece isso? Quem se sente assim? Depois compartilha com a gente. Então, de manhã, procura acordar todos os dias no mesmo horário. Se você acorda às 10, coloca o despertador para começar às 9h30. Não começa às 5 horas da manhã, entende? Porque vai ser muito difícil mesmo. Então, vai fazendo esse processo gradual. Se para você o negócio é 8h80, vai funcionar já colocar logo 5 horas da manhã, coloque 5 horas da manhã e coragem. Eu falo que a tática é o quê? À noite você já deixar a roupa separada, o relógio, o tênis. Então, na hora que colocar o despertador longe de você, na hora que despertou, que você tem que levantar para desligar, você já pega essa roupa, já vai para o banheiro e não pensa. Tem que ir no piloto automático, assim funciona, tá? Testem, depois vocês me contam como que foi. Vou esperar o feedback de vocês. Então, procure acordar todos os dias no mesmo horário, do mesmo jeito que dá para a gente usar a aromaterapia à noite, de manhã também. Nós temos a aromaterapia, o óleo essencial de hortelã-pimenta, de bergamota. Esses dois, eles melhoram muito a energia. Então, quando você coloca na palma da mão e respira um pouquinho, isso já aumenta a sua energia, já eleva a sua energia, né? Uma ótima dica é, levantou, acordou, tenha o hábito de raspar a língua. Preferencialmente, gente, precisa dar um gole aqui. Alguém tem dúvida? Pergunta? Alguém quer abrir aí? Perdão.
principalmente raspador de língua de cobre, que ele é antibactericida. Quando a gente deita e dorme, sempre volta ali pelo esôfago um pouquinho de alimento que se acumula no final da nossa língua. Esse alimento já está com as bactérias. As bactérias fermentam ali ao longo da noite e liberam toxina. Quando eu acordo e raspo a língua, além de eu tirar essa toxina, essas bactérias, eu melhoro muito o meu paladar e melhoro muito a saúde do meu intestino. Então, é uma ótima estratégia para a gente começar a fazer esse intestino funcionar pela manhã. Feito isso, já tirou essa toxina? Vamos beber água para despertar esse corpo. Afinal de contas, a última vez que você bebeu água foi há pelo menos 12 horas. Então, beber uma boa quantidade de água em jejum para despertar esse corpo, para melhorar a energia, a disposição. Quem reclama muito de energia, de não ter energia, não pode esquecer que a água fornece muita energia para a gente, sabe? Então, beber água, sempre ter atenção. Do mesmo jeito que a gente falou da meditação à noite, aqui, dependendo de como você acorda, pela manhã, às vezes a pessoa já acorda, já está muito acelerada, fica com aquele pensamento acelerado, é praticar essa meditação de manhã. Pratica atividade física, lembra que eu falei? Dá movimento para esse corpo de manhã, ativa esse gênio, cloque aí de manhã, coloque ele para trabalhar. Faça seu café da manhã com calma, acorda com tempo, para você ter esse autocuidado, esse amor próprio aí. Pratique esse café da manhã com calma, com tranquilidade. E claro, se você sentir fome, né, gente? Eu já vou finalizando, já deixo de dica essas duas leituras. Mude seus horários, mude sua vida, inclusive é o nosso livro do clube de leitura do mês de agosto. Não, mentira, de julho. Do mês de junho, nós estamos lendo O Poder do Agora. Em julho, o nosso livro vai ser Mude seus horários, mude sua vida. Para a turma do clube de leitura, já está vendo aí, já está reconhecendo, né? E também deixo o outro livro, que é o Por que Nós Dormimos. Duas leituras simples, tranquila, não é nada voltado para a área da saúde, então qualquer pessoa vai ler, vai ter um excelente entendimento, vai inclusive gostar da leitura, né? E, para finalizar aqui, falo do programa Start, que eu lancei a semana passada, que a Marcela anunciou, a Carla anunciou. O Start é justamente para quem está com a vida toda bagunçada, não tem nada organizado, está precisando melhorar, está precisando dar aquele start, diminuir 2, 3 quilinhos para daí dar sequência nessa melhora de rotina, estilo de vida, continuar perdendo peso quem tem que perder, né? Então, é um programa de 4 semanas, onde nós vamos trabalhar com uma estratégia alimentar por semana. A cada semana nós vamos trabalhar uma estratégia alimentar. Nós vamos começar com a semana detox, porque a gente precisa fazer limpeza, organizar, colocar a casa em ordem. Depois a gente vai para low carb, vamos aprender a cetogênica, vamos falar de jejum intermitente e depois tem uma estratégia alimentar para vocês manterem a vida e seguir aí. Para a gente trabalhar com essas estratégias toda segunda, 7h30 da manhã, a gente vai ter uma aula sobre um bate-papo, um encontro sobre a estratégia da semana. Vou explicar como que vai ser a estratégia da semana. Vou sempre abrir para perguntas, né, para tirar dúvidas. Vai ser esses encontros são através do Zoom, igual nós estamos fazendo aqui agora, e depois fica gravado lá na plataforma do Hotmart. O curso também fica com as aulas gravadas, tem e-book de receitas, tem vídeos com receitas, né? E tem um clube de benefícios, onde vocês vão entrar, tem um clube de benefícios, várias empresas que vão dar descontos exclusivos para vocês. Inclusive, na segunda tem uma surpresa de um produto incrível. Me aguardem. Quem participar do Start vai saber do que eu estou falando. A Armazém está lá com a gente, dando desconto. A Andrea, que é fisioterapeuta, esteticista, o pessoal do camarim da maquiagem está entrando lá com a gente, dando desconto também, então o clube está incrível de benefícios. As inscrições vão ser só até amanhã, porque sábado eu já libero a estratégia alimentar e segunda a gente já tem encontro, então quem quer fazer inscrição, faça essa inscrição agora. Carla, você está com o link da inscrição? Coloca aqui no chat para mim, fazendo favor, Carla ou Marcela.
E para quem está assistindo a aula, assistiu as lives, tem o cupom de desconto. Pode ser o cupom 50 ou o cupom da MA. Vou escrever aqui no chat. Deixa eu interromper, que eu vou abrir para a gente conversar, minha gente. Deixa eu ver, pausar compartilhamento. Interromper compartilhamento, isso. Vamos abrir, quem tem dúvidas, quem tem pergunta. Deixa eu ver aqui no chat como que tá. Comprou na Amazon, comprou o livro, Gi? Ai, cadê? Ah, o raspador, vocês estão falando do raspador. Pode ser erva cidreira. Gente, tem bastante pergunta, deixa eu voltar aqui. A aula ficará disponível no Hotmart para quem participar do Start, já vai entrar agora lá, meninas. Boa noite, boa noite, boa noite. Beijo para todo mundo que me deu boa noite. Faz sentido. Aí, Palô, você tá aí, Carla. Gente, quem puder, abre a câmera agora e conversa comigo, vai. Aqui. Sono é complicado regular. Aí, Carla, tá vendo? Já vamos falar. Importante iniciar essa rotina desde cedo nos filhos. Gente, nos filhos é fundamental. A criança que não tem uma rotina da hora de dormir, a hora de acordar, isso atrapalha e interfere no crescimento da criança, interfere no foco, na concentração, no desenvolvimento, no aprendizado da criança, interfere demais. O que essas mulheres que falam muito do sono, dão curso sobre sono, o que elas falam, ensinam para as mães dos bebês? Rotina da hora de dormir, é basicamente isso. Então, para criança, sim, criar bons hábitos desde criança, é isso mesmo, cara. Dormir cedo, acorda mais cedo ainda. Pode ser chá de erva cidreira? À noite, pode sim. Erva cidreira também relaxa, calma. Raspador de língua de cobre. Vocês vão encontrar na Amazon, no site da Holistics. Na internet é onde mais fácil, mas da Amazon é o que entrega mais fácil, mais rápido, meninas. A Carla já colocou o link do Hotmart. Obrigada, Carla. Raspador, achei raspador na farmácia ao lado do Café Cremoso, naquela raia. Nossa, maravilhoso. Ângela, que legal, vou lá olhar. Start é indicado também para quem está acima do peso? Com certeza, principalmente para quem está acima do peso. Vocês entendem, você entende, Paty, que a questão do peso vai muito além do que o que eu como e como eu como, que tem muita relação justamente com como que eu estou vivendo essa minha vida, que horas que eu durmo, que horas que eu acordo, como que está meu sono, qual que é a qualidade desse sono, né? Se eu não tenho uma noite bem dormida, gente, no dia seguinte, tudo que acontece, a bioquímica que acontece ali no meu corpo, vocês vão ter muita sinalização de fome, muita vontade de beliscar toda hora a pessoa quer ficar beliscando, não pode ver um biscoitinho, não pode ver uma balinha, toda hora quer ficar roendo, e preferencialmente carboidrato, porque se está muito instável, provavelmente esse cortisol está uma bagunça, e uma das maneiras a gente controlar o cortisol é o consumo do carboidrato. Tem muita dificuldade com rotina. Por exemplo, começo a ler um livro e não consigo ir em frente. Isso... Ai! Começo a ler... Isso vai em outras áreas da vida. O Flá, uma coisa que acontece muito é justamente isso. Quando a gente organiza uma coisa, é surreal. As outras coisas começam a se alinhar. Então, o fato de você dormir sempre no mesmo horário, acordar no mesmo horário, vai fazer com que seu intestino funcione após se instaurar ali aquela rotina, funcione sempre no mesmo horário. Aí você vai ter a necessidade de movimentar seu corpo. Gente, é igual. Muda uma coisa, muda outra. Você muda a sua alimentação, você vai ter muito mais vontade de fazer atividade física. Ou se você começou a atividade física, você vai ter muito mais vontade de cuidar da alimentação. Entende? A gente vai chamando isso de empilhamento de hábitos. É muito mais comum a partir do momento que você muda uma coisa e vai organizando e vai acontecendo. Flaviene, eu não sei se você tem filhos ou não, mas olha só,
o horário que eu leio é logo o horário que eu acordo. Então, eu tenho um hábito hoje que eu levanto 5 horas da manhã e normalmente não preciso do despertador. Eu levanto 5 horas porque eu gosto de ter a paz do Senhor, tranquilidade, porque eu sou a mãe de 2 crianças e eu consigo fazer as minhas coisas, as minhas rotinas e fazer a minha leitura nesse horário de manhã. Então, eu vou lá, faço o meu shot de manhã, aí eu tomo o que eu vou tomar antes de treinar, faço as minhas orações, minha meditação, converso com Deus, inclusive consigo conversar com Ele só nesse horário que a mente está tranquila, silenciada, entende? E faço as minhas leituras. Aí vou treinar. Treinei, voltei. Tá todo mundo dormindo ainda? Volto, pego o meu livro e continuo a ler, até as meninas acordarem e eu preparar o café da manhã delas. Porque eu me dei ao luxo de não trabalhar de manhã, não sou madame, mas a vida é feita de escolhas, e daí eu fico com as minhas filhas ali de manhã. Quem trabalha de manhã é só alinhar e ajustar isso, entende? Se a gente acorda 1 hora antes do que é comum, gente, já dá para fazer tanta coisa, principalmente se você está no silêncio da manhã sozinha, você já vai soltar os cardápios start sábado agora? Sábado agora eu solto da primeira semana. Eu não solto todos, gente, porque senão vocês começam a ver um monte de coisa que não tem que ver. Então, todos os sábados eu vou soltar a estratégia alimentar. A estratégia da próxima semana, sábado agora, já está online, tá? Não tenho filhos. Melhor ainda, tem mais tempo. Grava essa informação, depois você me conta. Tenho o hábito de acordar e dormir na mesma hora. Durmo 10h30, acordo 5h45. Vou no banheiro logo que acordo, todo santo dia, tá vendo, gente? Malho, começa o dia com calma, tranquilidade. A pessoa que acorda já vai com o intestino funcionado, ela já tem tudo para dar certo, né, gente? Já é difícil alguma coisa dar errada na vida dela nesse dia. E se der, ela vai conseguir enfrentar tudo isso muito melhor. Eu acho que eu li tudo aqui no chat. Se eu faltei alguma coisa, vocês me falam. Alguém quer perguntar, quer falar mais alguma coisa? Carla, pode falar. Não, eu a questão do sono, Mi, eu tenho o hábito de acordar muito cedo, né? Mas eu, Todavia, entretanto, eu acabo indo dormir muito tarde, né? Então eu vou dormir em torno das 11, 11h30. Tem dia que dá aquela estendidinha e 5h40 eu tô de pé. mas no dia que você vai dormir mais tarde, como que é o seu treino no dia seguinte? Então, eu não sei se eu já me adaptei, né, a essa rotina desse horário. Todo mundo me pergunta, mas você não se sente cansado no outro dia? Não. Claro que se a gente parar, né, óbvio, vem o cansaço, o sono, mas assim, eu vejo que se eu tô ali na minha rotina, na correria do dia, ele flui. Só que, menina, já tentamos em casa, e olha que eu não tenho filhos também ainda, hein? Já tentamos em casa se policiar, vamos dormir às 10 tal, mas essa questão do sono, eu ainda É que tem deixo. que haver uma educação aí de antecipar as coisas. Eu sei porque você sai tarde do trabalho também, né? Mas se eu quero dormir às 10, eu tenho que estar às 9 na cama. Eu não deito e durmo e apago. 9 horas eu estou na cama. Aí à noite, normalmente, eu tenho o hábito de ler pelo Kindle, porque ele tem a tela que não interfere no globo ocular, porque daí eu deixo tudo desligado, para não ler com luz acesa. Então, a minha leitura da noite normalmente é no Kindle, entende? E eu Uhum. tomo chá, tomo meu magnésio, dou aquela acalmada, não é tela, é ler, mas leia à noite e me fala quanto tempo você consegue ler se não dá sono, Não, entende? mas Aí não. veio aquele soninho, nada de ficar, pegar e lutando com ele. Veio e já aproveita a onda, entra nessa primeira onda aí do sono e deita e relaxa. Você pode não sentir ainda nada no dia seguinte, mas processos inflamatórios estão acontecendo e de maneira crônica isso vai trazendo prejuízo. O primeiro prejuízo que você pode ter é o fato de você começar a ter lesões. Uhum. Entende? Entendi. Porque Uhum. você tem um tipo de treino, uma atividade física que é bem extenuante. Então, uma das primeiras coisas que vai acontecer é ter esse treino aí. E, Dá um gente,
Eu problema. durmo cedo, eu já não estou funcionando direito. Vocês precisam ajudar, me ajuda. Universitários, me ajudem se eu esqueci das palavras. Acabou de subir uma mensagem, hora de relaxar, eu juro por Deus. Eu Minha sou comida chega por motoboy, geralmente não é saudável. Mas, gente, que é isso? A Renata, vamos lá. Tenho o hábito de acordar, nananã, mas à noite a comida é triste, a alimentação não consigo me organizar. Armazém Vida Saudável, vai lá, compra umas marmitas congeladas, pelo amor de Deus. Estamos aqui para ajudar nessa fase. Olha, a turma do Start vai ter desconto especial no combo das marmitas congeladas, hein? Vai A comida sim. só chega por motoboy, geralmente não é saudável. Carla, me ajuda. Solta Não. o combo aí pra galera. Se eu deixar agora, já estou dormindo. Mas os meninos, o marido e o filho, pegam fogo nesse horário. Jor, eu durmo e deixo a galera lá. Diz o meu marido que eu fico insuportável com sono. Então, de vez em quando, as meninas em casa também pegam fogo. Ninguém quer dormir no mesmo horário que eu. Ó, gente, beijo, me liga, porque no outro dia, normalmente, eu acordo 5 horas da manhã sozinha, elas vão acordar só 7 horas, entende? Então, às vezes acontece isso também em casa. Mas tem que ter um combinado. Se eu tô cedinho com elas à noite, então o marido vai ter que dar uma equilibrada. E o que acontece é que isso vai ser esporadicamente, quando você também coloca as crianças ali no piloto automático, eles vão entender, sabe? Em casa eu falo muito, gente, é hora de dormir, chega, acabou, vamos desligar, desconectar, é hora de dormir. Então todo mundo já entende. Eu não sei se é porque daí o meu mau humor já tá pegando também, confesso. E todo mundo já fala, Deus que me livre, deixa eu dormir mesmo, porque já deu dessa mãe chata aqui à noite. E daí todo mundo vai entrando. No começo, gente, todo hábito, toda rotina, quando você tem um padrão que é muito diferente, no começo é difícil. Mas se você for persistente e encarar isso com bons olhos, porque é assim, quando você quer transformar qualquer coisa em um hábito, você precisa encarar aquilo com muita dopamina, entende? Você precisa encarar aquilo com prazer. Se não, se você encarar aquilo com, nossa, que saco, não acredito, ou é muito difícil, não estou conseguindo, se você coloca esse tipo de pensamento na mudança, o seu cérebro vai entender que ele precisa se proteger daquilo ali. E ele vai fazer com que você não mantenha aquilo como um hábito, tá? Então, se eu tenho que dar uma boa dica para vocês, encare tudo com positividade, sim, libere uma dopamina. Se no começo precisar, engane o cérebro. Eu falo para quem não gosta de salada, por exemplo, sabe? Eu falo, não gosta de salada, não vai olhar e falar, nossa, que saco, não acredito, vou comer essa salada. Coloca uma bique na boca e fica olhando 3 minutos para a salada, assim, ó, sorrindo, que o cérebro não vai entender que é mentira. Ele vai achar que aquilo está maravilhoso e vai associar. Escuta o que eu estou falando. E daí isso vai ser transformado em um hábito. Se não tem prazer, não vai ter hábito, tá? O cérebro vai querer proteger a gente, vai querer defender a gente. O que mais? Estou aqui, toda ouvidos e pronta para vocês. Dúvida, dificuldade, ficou difícil entender alguma coisa? Eu falo rápido, né? É isso? O máximo, sua explicação ficou tudo, acho que, muito claro, muita dúvida, né, que acaba tendo desse reloginho, e como o nosso corpo realmente é fantástico, né, perfeito, realmente tem esse reloginho e tudo acontece na hora mesmo. Paty, pode abrir aí e perguntar, se você não quiser abrir a câmera, quiser abrir só o microfone, a Paty levantou a mão, quer falar, Paty? Deu para entender tudo, a Flávia falou. Não? Patrícia não era? Michele, Pode falar. faz muito sentido o que você está trazendo. Quem está E falando? Flaviene, eu só não vou Flaviene. ligar minha câmera. Ah, tá, não, só para eu saber com quem que eu estou falando. Perdão. Tá, ok. E faz muito sentido o que você está dizendo, que, assim, como eu trouxe, eu tenho muita dificuldade em manter um hábito, então, assim, isso eu levo para a minha vida como um todo, além em relação também à alimentação, a ler um livro, seja em relação ao trabalho. Então, assim, eu consigo uma semana, 2, 3. Quando chega na quarta, na quinta, aí o negócio já começa a ficar tudo diferente. Eu não consigo manter aquela rotina novamente. O que você trouxe como exemplo em ler um livro.
né, antes de dormir. Para mim super funciona, gente, isso é real mesmo. Não tenho um Kindle, mas eu consigo ler pelo celular, então eu ponho assim a tela o mais baixo possível, que Isso. até minha mãe às vezes fala assim, menina, não sei como é que você consegue enxergar, porque tá muito escuro, mas para mim super faz bem. Flávia, primeira Esse... coisa, sotaque lindo, viu? Obrigada. O que que acontece? Os estudos, eles falam que para a gente transformar qualquer situação, nós temos vários estudos. O primeiro estudo que foi falado sobre hábito, ele falou muito da construção dos hábitos acontecerem numa média de 3 semanas. E depois a gente tem publicação que fala que são 3 meses. Por que que acontece o hábito? Eu poderia falar, gente, poderia dar outra aula sobre hábito aqui, mas eu não vou fazer isso com vocês, a gente pode combinar outra. Mas o que que acontece? O nosso cérebro, ele tende a colocar tudo no piloto automático, porque quando ele coloca no piloto automático, ele poupa energia. E o nosso cérebro, o que ele quer e o que ele precisa é poupar energia. Uma vez que ele tem só 3% da nossa massa corporal, porém utiliza 20% da nossa energia, entende? Então, uma maneira dele poupar energia é colocar as coisas em piloto automático, certo? Então, para cada pessoa, precisa de um tempo mesmo para essas coisas acontecerem. Para o hábito se fixar, é de verdade, precisa ser liberado dopamina no processo. E você precisa desenvolver mecanismos que as coisas vão funcionar melhor para você. Uma das coisas que funciona muito bem é justamente o empilhamento de hábito. Para eu acordar cedo, quais foram as minhas estratégias da Michelle? Coloquei despertador, no começo coloquei umas 3 despertador, porque se eu não escutasse no primeiro, eu ia escutar no segundo ou no terceiro. Eu deixei esse despertador longe. Antes de chegar no despertador, de fato, eu deixo a minha roupa toda da academia e os livros que eu vou ler de manhã, entende? Então, eu pego o despertador, já coloco esse reloginho aqui, Entendi. e já vou de corro para o banheiro. Eu não paro para pensar de manhã, gente. E desde antes até agora, se eu paro para pensar, eu fico assim, será que eu vou? Será que igual É com isso todo mesmo que mundo? acontece. Entende? Então eu só acordo e Uhum. vou. E quando está no hábito, é isso, a gente pensa menos ainda, a gente só vai. Por quê? O que que eu faço? Eu faço isso, todo dia eu faço isso. Entende? Isso, o Uhum. que eu sempre gostava de pensar nesse processo, quando eu construí isso, era assim, eu tenho que trabalhar e vou trabalhar todo dia, não é? Eu não fico pensando se eu quero ir ou não quero ir, eu tenho que ir, ponto, acabou. Verdade. Então, é colocar. É, às vezes, a gente parar de ser essa criança mimada que quer só tudo do jeito que a gente quer. Faz muito sentido sua fala, muito, muito, muito mesmo. E assim, toda sua fala hoje chega para mim da melhor forma possível. Eu consegui manter na minha vida um hábito saudável de ir para academia. Eu estou muito sedentária, minha alimentação está uma das piores mesmo. É tanto que eu consigo chegar ao ponto de passar mal mesmo. Tipo, agora eu estou estufada, a barriga tô parecendo uma mulher grávida. Que, tipo, eu não tô nem tão gorda assim, só que tá muito inchada. A comida é como se ela quisesse voltar. Então, assim, eu tô numa fase, assim, tô pedindo socorro, meu corpo tá gritando. Então, eu vou deixar uma pergunta para todo mundo, não é só para você, não, viu, Flávia? Tá. Para todo mundo. E não precisa me responder, é só você com você. Uhum. Com tudo que vocês ouviram aqui, se você continuar tendo os mesmos hábitos que você está tendo hoje, até qual idade você vai viver? E como serão os últimos anos de sua vida? Você vai ter uma vida independente, tranquila, sem depender de ninguém? Ou você vai depender de alguém para se alimentar, para se movimentar, para ver um sol, para a pessoa te tirar para fora de casa e colocar para sentir um sol ali na pele? Como você quer passar os últimos anos da sua vida? Porque eu canso de ouvir de muitas pessoas, todo mundo vai morrer mesmo? E eu concordo. Agora, quando e como a gente vai passar esses últimos anos, não é igual para todo mundo, não. Não é. Então, eu deixo aí a reflexão e vou finalizando aqui com vocês, porque já passei de 1 hora. Olha lá, tem gente já fazendo chá. Ai, gente, eu gosto de vocês, porque vocês são assim, já coloco em prática na hora.
Me durante anos tomava energético para manter acordada durante o dia. Descobri que algumas vitaminas estavam baixas. 5 meses eu parei com energético e agora não estou conseguindo dormir à noite. Nem com chás. Alguma dica? Algo mais forte, natural? Tá vendo? É um corpo que foi estressado durante anos e anos e anos. Precisa fazer uma adaptação aí. Primeira coisa, acorda super cedo. Segunda, vai praticar atividade física, entende? À noite, aprende a desligar, vai meditar, ouvir música relaxante, tranquila. Diminui esse som. Usa o óleo de lavanda, que a gente falou aqui. Cheira esse lavanda e lê umas boas horinhas ali de boas folhinhas de um bom livro e vai ensinando o seu cérebro. Você ensinou ele durante muito tempo outro mecanismo, entende? Vai ensinando ele aqui, ensina ele quem que manda nesse negócio. Eu tô fazendo chá de melissa, isso mesmo, Jor. Gente, é isso. Eu vou finalizando. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser conversar, trocar uma ideia, eu sou muito acessível. Eu gosto de falar, como vocês perceberam, né? Gosto de bater papo, então pode me mandar mensagem, pode mandar um WhatsApp aqui para mim. Eu espero muito vê-las lá no Start. Flávia, beijo, fica com Deus, cuida de você, menina, cuida de você. Gente, nosso bem mais precioso é a nossa vida. Para a gente cuidar de qualquer pessoa, a gente tem que, antes de mais nada, cuidar da gente, tá? Eu sempre falo da analogia do avião. Se tudo dá certo, cai a máscara, o que a comissária fala? Primeiro a máscara é em você. Se você não colocar a máscara em você, você não consegue colocar a máscara em ninguém. E é isso aqui. Cuida de você, cuida da sua saúde, ama você, esse bem mais precioso que Deus te deu, sua vida, seu corpo, sua saúde. Nós somos semelhança dele, precisamos cuidar desse bem tão precioso, tá? Fica aqui a minha reflexão. Eu quero agradecer. Carla, muito obrigada pela força, pela ajuda. Meninas, muito obrigada e bora cuidar da saúde. Beijo, fiquem com Deus. Para quem precisar, eu tô aqui sempre, tá? Obrigada, Tchau. beijo, obrigada. Beijo. Tchau, tchau, Michele. Muito obrigada. Amei, amei, amei. Se eu não puder estar no Start, mas quem sabe no seu grupo do livro e já estou aqui de olho. Mas Vamos quero lá. entrar em contato com você mais vezes, sai sem dúvida. Me manda mensagem que eu tenho um livrinho para te indicar sobre hábitos, tá? Agora mesmo, já vou dar um oi lá no Zap. Beijo, fiquem com Beijo, Deus. minha linda. Beijo, meninas. Boa noite. Fica com Deus todas.